Quem nunca ouviu a expressão pedala Robinho? Se você nunca ouviu isso, você não tem noção de como esse jogador foi grande no período que estava no auge. Nesse vídeo, nós iremos falar sim sobre a época de ouro de Robinho e falar sobre sua importância no futebol. Afinal, isso é um canal de esportes. Mas também falaremos da queda e tudo o que aconteceu envolvendo as acusações. Por isso, se você quer assistir um vídeo que só fala a parte boa dos atletas, como fazem os outros canais de esportes aqui no YouTube, te convido a sair desse canal. Ainda dá tempo de sair desse vídeo. Porém, se você é comprometido com informações completas e aprofundadas, então fique comigo nesse vídeo. E como sempre, é claro, a gente aqui do Cine Esportes vai te apresentar isso da melhor forma possível. O garoto Robson de Souza, revelado no ano de 2002 pelo Santos, mostrava ser um ponto fora da curva em campo, e todos sentiam que ele seria um jogador diferenciado. Em seu primeiro ano como profissional, Robinho ajudou o Santos a conquistar o Campeonato Brasileiro daquela temporada, e já chegou na Vila Belmiro conquistando o coração da torcida do Peixe. Robinho era o tipo de jogador que entrava em campo e decidia, jogava muito bem. E qual torcida não gosta de ver isso em seu time? Além disso, em seu começo, as glórias que seguiram Robinho não se limitavam apenas ao clube. No ano de 2004, Robinho ganhou o título de melhor jogador do ano e naquele momento tornou-se uma das principais personalidades do futebol no Brasil. Um adendo aqui, e ao contrário do que muita gente pensa, a pedalada não foi inventada por Robinho, mas sim pelo jogador suíço lá em 1920, o Lil Adam. O Robinho popularizou sim e aprimorou pouco mais a técnica. Como quase sempre acontece, o mundo voltou os olhos para Robinho e um dos maiores clubes do mundo quis esse jovem jogador talentoso em seu time. Eu tô falando do Real Madrid, que fechou o contrato com ele e levou o jogador para jogar no time nas temporadas de 2006 e 2007. Nesse período, Robinho também conquistou os espanhóis e podemos dizer que a partir daí foi o ponto-chave que Robinho estava inserido já no futebol mundial, e o próximo gigante que decidiu chamar Robinho foi o Manchester City, lá em 2008. Mas essa passagem pelo Manchester City podemos dizer que foi inglória e não teve tanto sucesso assim. Por esse motivo, Robinho ficou apenas 2 anos no clube. Em 2010, ele volta ao Brasil para jogar novamente no Santos. Ficou só uma temporada, mas ganhou mais 2 títulos com a camisa do clube, o de campeão paulista e da Copa do Brasil. É importante citar também a passagem, apesar de apagada, de Robinho na seleção brasileira na Copa do Mundo, lá em 2006 e 2010, onde em ambas participou de 8 jogos e marcou apenas 2 gols. Já no ano seguinte, Robinho foi para o Milan, ficou por 4 anos e se consagrou muito mais na equipe de lá. No ano de 2014, Robinho voltou rapidamente ao Santos novamente e conquistou com o clube mais um campeonato paulista. Após isso, ele teve a errônea decisão de ir jogar na China e sequer foi titular lá. Após isso, ele foi para o Atlético Mineiro e até que foi razoavelmente bem. Lá, ele levantou o troféu de campeão mineiro. Porém, por uma proposta de salário alto, se afastou novamente do Brasil e agora foi direto para a Turquia, onde jogou em 2 times diferentes. No ano de 2020, o Santos fechou o contrato com o Robinho novamente, agora pela 4ª vez. E parecia que estava tudo certo até que uma mancha na carreira do jogador veio à tona, e nesse momento é o momento da ruína, mas não de uma simples ruína de um baixo desempenho ou coisas do tipo, mas sim de uma assombrosa e desastrosa queda. Já estava mais do que claro que nos últimos anos, Robinho não vinha fazendo escolhas muito sábias e certeiras no futebol e parecia até meio perdido nos clubes, indo de um lado para o outro até se encaixar de alguma forma. Mas parece que as escolhas ruins de Robinho
não se restringem apenas no campo. Pelo menos é o que aponta uma acusação contra ele. Era uma noite de 22 de janeiro do ano de 2013. Estava Robinho e mais 6 amigos, de acordo com a informação da Procuradoria de Milão. A acusação vem de uma vítima que é albanesa, porém residia lá em Milão e afirmou que conhecia Robinho e seus amigos. Ela, junto com mais 2 amigas, também estavam lá na casa noturna, e a moça albanesa estaria comemorando seus 23 anos. A vítima afirma que depois que suas amigas foram embora, todos eles, Robinho e seus amigos, que estavam também nessa casa noturna, embebedaram a menina com a intenção de deixá-la inconsciente, sem oferecer nenhuma resistência. Nesse ponto, é importante eu dizer que, devido às diretrizes do YouTube, eu não posso usar palavras claras sobre o ocorrido. Mas você é inteligente, é só juntar as peças. Vários homens dando bebida para uma moça de propósito, e você já pode imaginar qual foi a acusação que ela fez contra Robinho e seus amigos. Acontece que caiu na mão da justiça italiana algumas gravações da ocasião, e nessas gravações, Robinho diz coisa como: a mulher estava completamente bêbada e se refere a ela como rango. Eu vou deixar um link na descrição que te levará à transcrição completa. Eu não vou passar ela aqui porque é um pouco forte. Além dessa acusação, no ano de 2009, quando teve sua rápida passagem pelo Manchester City, Robinho foi acusado do mesmo ato, e o ocorrido teria acontecido em uma boate na cidade de Leeds. Embora esse processo não tenha levado a nenhuma condenação na época, Robinho chegou a ser preso, porém foi solto sob fiança. Já nesse ano de 2013, em que ocorreu isso com a garota albanesa, segundo o site italiano Repubblica, o Ministério Público de Milão encaminhou um pedido de extradição e um mandato de prisão internacional. Porém, acontece que a Constituição brasileira não permite que brasileiros sejam extraditados. Em uma visão superficial, legalmente falando, Robinho não pode ser preso, e mesmo tendo sido condenado em Roma a 9 anos de prisão, a prisão de Robinho só acontecerá se ele sair do Brasil. O que pode sim acontecer é que uma outra investigação seja aberta, porém aqui no Brasil. Mas isso não significa que ele será preso, porque os princípios de investigações que norteiam os países são completamente diferentes. O fato dele ter sido condenado lá não significa que ele será condenado aqui. O Santos chegou a contratar Robinho, mas essa tentativa de contrato não pegou tão bem assim para o clube, devido a tudo que rodeava o atacante e todas as acusações envolvendo seu nome. Após essa contratação do Robinho, o Santos sofreu uma baixa tremenda de patrocinadores e investidores. A OrthoPride, por exemplo, é uma empresa de ortodontia e rompeu o contrato com o Santos após isso. A empresa patrocinava o Santos desde 2018 e ela declarou que tinha respeito sim pelo clube do Santos, mas naquele momento era um momento delicado e eles preferiam romper contrato. E contrato rompido é perda de muito, mas muito dinheiro mesmo no futebol. Algumas horas depois desse contrato rompido, visando não perder mais patrocínios, o Santos Futebol Clube rompeu o contrato com Robinho. Algumas pessoas na internet criticaram a suspensão do contrato, alegando que todas as decisões do Santos eram estritamente financeiras. Mas, cá entre nós, qual clube não é regido pelo lucro? Afinal, é isso que faz um time e todo o futebol se movimentar. Por outro lado, os próprios torcedores do Santos criticaram o time, dizendo que era errado ter fechado o contrato com um homem como Robinho, mesmo tendo rompido depois. Além das empresas, algumas personalidades repudiaram Robinho. Galvão Bueno, por exemplo, disse que tudo o que ouviu Robinho dizer nas transcrições e nas falas doía profundamente e sentia horror quando lia isso. Além de Galvão Bueno, várias pessoas também se manifestaram, e uma delas foi o próprio presidente do Santos, dizendo que os áudios de Robinho eram gravíssimos.
Com todas essas pessoas atacando a pessoa de Robinho, o jogador decidiu se defender e, dentre as coisas que ele falou em uma entrevista que concedeu para o UOL, Robinho disse o seguinte, abre aspas, infelizmente, existe esse movimento feminista. Muitas mulheres, às vezes, não são nem mulheres, para falar o português bem claro. Eu não sou bonito, sou casado com a minha esposa, mas se eu sair na rua e a mulher falar oi lindo, gostoso, tem uma conotação, mas se eu mexer com você com falta de respeito, é totalmente diferente. Fecha aspas. Bem, parece que esse é o fim de Robinho, pelo menos nos clubes. Ou será que não? Além de toda essa tempestade e a condenação em Roma, parece que não foi o bastante para fazer alguns clubes desistirem de Robinho como jogador. Há alguns dias atrás, saiu uma notícia de que Robinho, mesmo com tudo isso, pode voltar a jogar. E 2 clubes estão interessados na contratação de Robinho. O primeiro clube é a Portuguesa Santista, que disputa a Série A2 do Campeonato Paulista, e também o Brasiliense da Série D do Campeonato Brasileiro. No caso Robinho, independente do que a justiça brasileira determina, nos ensina que apesar de gostarmos de jogadores e confiarmos neles em nosso time, não devem ser venerados como pessoas. Afinal, nós não os conhecemos. E quando a verdade da vida deles vem à tona e nós cometemos a falha de venerá-los, podemos sem querer nos decepcionar. Ou então, cair no erro bizarro de defendê-los até a morte, mesmo sem saber do que aconteceu de fato, baseado simplesmente na nossa memória afetiva de ter visto aquele jogador defender um time que gostamos muito. O futebol é um esporte lindo, maravilhoso, e por isso falamos dele aqui, mas colocar o futebol na frente de qualquer julgamento de juízo é simplesmente uma loucura. E você, o que acha sobre a carreira e esse caso do Robinho? Acha que ele deveria parar de jogar futebol ou uma coisa não tem nada a ver com a outra? Deixa a sua opinião nos comentários, porque ela é muito importante pra gente e para esse canal. Veja esse vídeo em que falo sobre a decadência de Cristiano Ronaldo e coisas relacionadas a ele que pouca gente fala por aí. Curta esse vídeo e o compartilhe para o YouTube entender que o conteúdo é de qualidade e alcançar mais pessoas. Foi uma honra narrar esse vídeo para você e até a próxima.